Opa, e aí, gente? Tudo bom? Paz do Senhor Jesus, Deus possa nos abençoar a todos. Eu estou aqui na minha casa meditando na palavra, né? Como já é costume nosso, e quem nos conhece já sabe que nós aí buscamos todos os dias aprender um pouco mais da palavra de Deus, descobrir o que é que Deus espera de nós, extraindo dessa mesma mensagem, dessa mesma palavra, coisas importantes, né, para a nossa vida, princípios que são fundamentais para a nossa convivência entre irmãos, na sociedade e por aí vai. E estou aqui na minha casa, né? Ao fundo vocês veem aí, tá em obra e tal, então não se importe com isso, se importe com o que eu vou dizer aqui, que com certeza é muito mais importante para a sua vida, para a minha, para de todos. Eu estava, como disse, meditando na palavra de Deus e aí eu me deparei com uma passagem da Bíblia Sagrada, em João capítulo 5, passagem essa que a gente até já ouviu falar, né? Quem lê Bíblia, com certeza já deve ter lido, quem não leu deve ter ouvido, né? E se você nem leu e nem ouviu, vai ouvir agora. Então eu peço uns minutinhos da sua atenção, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E, como eu disse, João, né, capítulo 5, narra a história de um homem que era paralítico. Jesus estava indo para Jerusalém no dia de sábado para uma festa, mas dos judeus, né? Muito provavelmente essa já era uma cultura da época. Todos os sábados eles se reuniam na cidade de Jerusalém, no templo, para poder, nas sinagogas, para poder aprender a ouvir, né, a leitura da palavra, tal. Só que no caminho Jesus se depara com esse paralítico e ele faz uma pergunta para o paralítico. Esse paralítico já estava ali há 38 anos, né? Naquele local, deitado sobre uma cama. E Jesus faz a seguinte pergunta: você quer ser curado? Queres ser curado? E aquele paralítico dá a seguinte resposta para Jesus. Ele fala: olha, Senhor, eu estou aqui já há algum tempo esperando a minha oportunidade de entrar naquele tanque. Esse tanque é conhecido na Bíblia como o tanque de Betesda. Ele ficava próximo a uma das entradas de Jerusalém, conhecido como Portão das Ovelhas. Muito provavelmente esse tanque era utilizado para fazer ali ritos de purificação, que ninguém podia acessar o templo sem antes se purificar. Só que com o passar do tempo, muitas pessoas portadoras de necessidades especiais, de doenças terminais e tal, foram se acumulando em virtude de uma conversa qualquer, né, relacionada à possibilidade de que aquele tanque poderia curar. E para incrementar a história, disseram que muito provavelmente um anjo, né, tocava naquela água e quando a água se mexia, o primeiro que pulasse ali seria curado. E esse paralítico conta essa história para Jesus. Jesus ficou ali ouvindo a história do paralítico e depois que terminou de falar, Jesus simplesmente disse: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta,
toma teu leito e anda. É curioso porque Jesus primeiro faz uma pergunta: queres ser curado? E depois, logo após ouvir uma bela história, ele diz: levanta-te, toma teu leito e anda. Não se sabe ao certo como essa história de anjo tocar em água, tanque, cura. Não se sabe ao certo a história, né, de onde tudo começou. Mas provavelmente alguém queria manter essas pessoas distante do templo, já que não podia entrar pessoas com defeito, com doenças, etc. Mas o curioso é que no Antigo Testamento, no livro dos Levíticos, a Bíblia fala acerca de pessoas com defeitos. Só que essa orientação do Pai, né, de Deus, era para a tribo de Levi e relacionada ao ofício do sacerdócio. Os sacerdotes não podiam ter defeitos, não porque Deus os discriminava aquelas pessoas defeituosas. É porque, por exemplo, imagina os trabalhos que todo sacerdote fazia, feito por um sacerdote cego. Não teria condições. Imagina um sacerdote doente com uma doença terminal e contagiosa. Também não funcionaria. Um aleijado. Então Deus falou: olha, essas pessoas não podem exercer o trabalho no templo. É preciso ser uma pessoa no estado perfeito para exercer a função no templo. Mas a história ganhou, né, uma nova versão e por aí vai. E aí acabou que essas pessoas, não somente da tribo de Levi, mas acabou se estendendo para as demais tribos, para os demais povos, lhes informando que eles não poderiam mais ter acesso ao templo, que somente os perfeitinhos, os mais, né, é que poderiam ter acesso ao templo. Então, ficou de fora os aleijados, os doentes, as pessoas com doença terminal, aquelas com defeito. Essas ficariam de fora. Mas curioso é que os próprios líderes religiosos é que surgiram, né, ou surgiu com essa conversa, a fim de não ter o trabalho de ter que passar pelo caminho e topar com uma pessoa como essa. A exemplo do cego de Jericó, a exemplo de outras pessoas que estavam sempre pelo lado de fora da cidade de Jerusalém. Eu queria trazer uma rápida meditação para você, que vai te fazer, vai te ajudar a raciocinar. Certo? Nós vamos extrair dessa passagem aqui algo que possa ser útil para as nossas vidas. Jesus ele não quis saber daquela conversa daquele paralítico, ele não queria saber detalhes. Ele fez uma única pergunta. Ele viu aquela pessoa com necessidade e resolveu atender aquela necessidade. Não queria saber se ele já estava ali há 38 anos, não queria saber se ele não conseguia mergulhar naquela água. Simplesmente Jesus perguntou: quer ser curado? Fico imaginando a ansiedade de Jesus em ouvir: sim, Senhor, eu quero. Só que Jesus não ouviu isso. Ele ouviu algo do tipo: Senhor, a minha esperança está naquele tanque.
É naquele tanque que alguém disse que um anjo toca naquela água e eu pulando ali eu vou ser curado. Só que tem um problema. Todas as vezes que isso acontece, alguém sempre pula na minha frente. Eu quero te fazer uma pergunta. Onde você tem depositado a sua esperança? E onde você deveria, de fato, depositar a sua esperança? Sua esperança está sendo depositada em Cristo? Ou sua esperança está sendo depositada no tanque de Betesda? Jesus é tão seguro de que, para nós, a única esperança é Ele, que Ele não se apresentou para aquele paralítico. Tanto faz. Jesus não queria dar carteirada, não queria dizer quem ele era, tal, apenas fez a pergunta. E, ao contrário da segurança de Jesus, há uma insegurança da parte daquele paralítico. Primeiro, ele não sabia com quem ele estava falando, e segundo, a possibilidade dele pular naquele tanque, embora houvesse mesmo um anjo que tocasse aquela água e curasse, era praticamente impossível. As pessoas orientaram aquele paralítico, entre milhares de pessoas que por ali estavam, lhes deram uma falsa esperança. Eles afirmaram que ali haveria a possibilidade deles alcançarem os seus objetivos. Mas era uma falsa esperança. Lamentavelmente, hoje, infelizmente, dentro das nossas congregações existem muita gente enganada com falsas esperanças, com falsas promessas. O tanque de Betesda nas nossas vidas é mais um subterfúgio, é algo para nos atrapalhar. Se aquele paralítico soubesse que era Jesus, você acha que ele iria perder tempo contando historinha sobre um tanque que cura? Não. Se ele soubesse quem era Jesus, e se ele soubesse do que Jesus era capaz, ele não teria perdido seu tempo. Eu fico pensando, por que hoje as pessoas não falam mais de Jesus como o Salvador? Não falam mais de Jesus como alguém que cura. Sabe por quê? Porque há um desinteresse nosso em conhecer Jesus, de fato como ele era, e há um interesse muito grande das pessoas em não apresentar Jesus como ele era. Se eu não conheço Jesus, eu posso depositar a minha esperança em qualquer coisa que eu julgo que vai me ajudar. E quando alguém me apresenta uma alternativa, dizendo, olha, vai para aquele caminho que você vai conseguir, faça isso que você vai conseguir, faça sacrifícios que você vai conseguir, falsas esperanças. E uma vez não conhecendo Jesus, eu não vou alcançar de fato meus objetivos. Jesus é a nossa esperança real, única e última.
Enquanto existem pessoas interessadas em mostrar para você uma falsa esperança, um tanque de Bethesda, uma cura que nunca vai vir, uma possibilidade que nunca vai chegar, porque você está atrofiado, você está na situação de um paralítico, travado, sem a possibilidade de alcançar a sua esperança. E pode ter certeza que ninguém vai fazer o menor esforço para te conduzir, exatamente como aconteceu aqui. E talvez nem farão o esforço de chegar até onde você está. Não querem chegar perto de você. Mas você é iludido por uma falsa esperança, por uma falsa promessa, porque alguém te disse que ali há a possibilidade de você alcançar uma bênção, uma vitória, de você alcançar prosperidade, que é a palavra de ordem, né? Agora, prosperidade, já nem mais tanto, tem tantas palavras que são utilizadas hoje, menos palavra salvação, menos verdade. São tudo falsa esperança. São ilusões, são utopias, ilusões que se ensinam dentro das igrejas e as pessoas vão acreditando em tudo que dizem. E por você acreditar nestas ilusões, você deixa de reconhecer a única pessoa em que de fato pode atender a sua esperança, que é Jesus. Portanto, pensa bem. Sua cura não está no tanque de Bethesda. Sua esperança não está lá. Sua esperança não está num sacrifício que você vai fazer. Porque Jesus quer... a Bíblia diz que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Sua esperança pode estar depositada no lugar errado, amigo. Sua esperança pode estar sendo dispensada em algo que não vai te trazer retorno. E Jesus não quer nem saber dessas coisas. Não dá a menor importância para isso. Porque Jesus quer ouvir de você, é da sua própria boca, o que você deseja. Jesus quer ouvir do teu coração sincero, aberto para Ele, diretamente para Ele. Não é para fulano, não é para ciclano, não é para o tanque de Bethesda, não é para falsas esperanças. Não é para meio termos, não é para intermediários. Intermediário só existe um, Cristo Jesus. Paulo ensina isso a Timóteo. O único intermediário entre Deus e os homens é Jesus de Nazaré. Se sua esperança não estiver depositada em Cristo, em vão ela estará depositada em qualquer outra coisa. Mesmo que para isso alguém te diga que foi um anjo que tocou no tanque. Aliás, você já reparou que existem muitos anjos pairando pelas igrejas por aí? As pessoas estão acostumadas com essas coisas. Às vezes num culto você ouve 20, 30 vezes o nome de Jesus e talvez alguém diga um amém com a boca semicerrada, quase que não dá para ouvir. Mas fala que tem um anjo passeando no meio da igreja para você ver. Tá complicado. Jesus está ficando para escanteio. E o curioso é que Jesus, ainda assim, ainda com essa ilusão, com essa falsa perspectiva, com essa falsa expectativa em coisas que a gente deposita em vão a nossa confiança, ainda assim Cristo tem misericórdia. E ele falou, olha,
levanta-te, toma o teu leito e anda. Cristo está provando que, mais uma vez, se nós depositarmos nele a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé não é em vão. A nossa esperança não vai ser em vão. Cristo prova que qualquer subterfúgio que tiver, qualquer meio termo, qualquer intermediário além dele, é inútil. Não existe outros caminhos. Cristo diz: eu sou o caminho, no singular. O caminho. E por mais que nós tenhamos aí a possibilidade de enxergar vários caminhos, várias possibilidades, nenhuma dessas suprirá as nossas necessidades. Quem nos suprirá a nossa necessidade é Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, pense bem antes de depositar sua confiança nesse ou naquele. Cuidado com essa idolatria que muitas vezes a gente faz referente a certas pessoas. Quando nós achamos que aquela pessoa é que faz a obra e não Jesus. Muito cuidado quando você ouvir certas coisas de alguns supostos profetas, quando na verdade você precisa mais ouvir Jesus. Muito cuidado quando você ouvir certas revelações que muitos fazem por aí, porque a única revelação que deve ser feita é a Bíblia Sagrada, que é o próprio Cristo. Em quem você tem depositado a sua esperança? No tanque de Betesda? No anjo? No pastor? No bispo? No padre? Deposite a sua esperança no único que pode fazer você levantar da cama. No único que não quer saber de mais nada, além de ouvir da sua própria boca que você quer alcançar a cura. Você não depende de absolutamente nada e mais ninguém. Você só depende unicamente de Jesus Cristo para alcançar a sua vitória, a sua bênção, como queira chamar. Você não precisa ter dias específicos para isso. Quarta-feira, sexta-feira. Deus vai te atender quando Ele achar que tem que te atender. Mas você precisa também fazer sua parte. Ao invés de você ficar depositando sua confiança em tanques, se iludindo com falsas promessas, com falsas esperanças, deposite sua esperança naquele que nunca vai falhar com você. Que Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus. Espero que essa palavra te ajude de alguma maneira. Deus abençoe a sua vida.